deputado federal Gustavo Gayer se pronunciou na Câmara dos Deputados e fez duras críticas ao governo Lula. Durante o seu discurso, Gayer contestou as declarações de um parlamentar do PT que afirmou que a população brasileira está vivendo melhor e com acesso garantido à alimentação. A fala gerou forte reação por parte da oposição, que rebateu a afirmação e destacou a dificuldade enfrentada pela população com a alta da inflação e o custo de vida. O embate reflete o acirramento dos detalhes entre governistas e oposicionistas no governo nacional. Assista essa notícia comigo, mas antes eu te convido a você se inscrever no canal, deixar a sua curtida, preparar a sua opinião aqui nos comentários, compartilhar este canal e este vídeo com muito mais pessoas, até porque precisa ser compartilhado esse assunto para que todo mundo possa ter conhecimento sobre o poder da nossa política. Talvez em algum momento durante minha fala será importante até pedir 1 minuto de silêncio em respeito à morte e ao fim desse governo que está diante dos nossos olhos. Mas o que aconteceu, gente? O que levou tudo isso a acontecer? Bom, tudo começou quando a nossa Suprema Corte decidiu descondenar o maior corrupto da história mundial, líder do maior esquema de corrupção que o mundo já viu, e decidiu, contra a vontade do povo, contra a vontade do Brasil, colocá-lo na presidência. O que eles esperavam que iria acontecer? Eu fico imaginando, Ramagem, o desespero nas reuniões dos nossos ministros do STF, quando eles estão lá em volta daquela mesa de mogno de 200 mil reais, com vontade de chorar, quando eles perceberam que colocaram na presidência um cara que é pior que o Biden, que está destruindo o Brasil e que está jogando no lixo todo o plano deles de voltar o sistema aqui no nosso país. Mas vamos lá, alguns fatores que contribuíram para o que está acontecendo e podem ter certeza, eu acho muito difícil esse governo chegar ao final. Primeiro, nós temos um governo que tem apenas 24% de aprovação, mesmo com a imprensa defendendo ele diariamente. Mesmo com um batalhão de Danielas Limas e Miriam Leitão, esse governo está morto, apenas com 24% de aprovação, o que qualquer um sabe já o torna inelegível. STF tornou o Bolsonaro inelegível, o povo está tornando Lula inelegível. Isso é bom demais falar isso aqui para vocês, mas vamos lá. Primeiro ele vai lá, graças ao Sidônio, eu tenho que abrir uma aspas aqui, cabo, porque nós temos que agradecer o Sidônio. O Sidônio tem sido o craque do mês da oposição. Eu tenho que bater palmas para o nosso querido Sidônio. Obrigado, Sidônio! Sidônio teve a brilhante ideia de colocar o Lula para falar, para viajar o Brasil, para sair por aí falando, se tá caro, não compre. Aí eu passo esse recado para meus colegas da esquerda. Se o seu presidente está envergonhando vocês, troque o presidente. Dá tempo. Vamos lá. Depois ele fala que o povo não tem informação para reclamar do preço da gasolina. Ô, Sidônio, te amo, Sidônio. O povo não tem informação. O Lula está falando que o povo reclama da gasolina porque o povo é burro. Se tá caro, não compre. Eu acho que o Lula está criando um programa Come Zero. Está mudando o Fome Zero para Come Zero. Aí nós temos o problema da picanha subindo, do café, do leite, dos ovos, gente. Dos ovos. Aí o Lula vira e fala que o Brasil nunca esteve tão bem quanto está agora. Eu poderia até falar, tão bem meus ovos, mas não dá, porque os ovos estão caros demais. Nem comer ovo o povo está conseguindo mais. Ele falou que ia entrar o grosso, não falou, pessoal? Ele falou, vai entrar o grosso. Eu só não imaginava que os ovos iam entrar junto. Continuando. Aí o aluguel está subindo, a gasolina disparando, o arroz, o feijão. Vem o escândalo do Pix, depois nós temos a sugestão de ignorar a data de validade. Bom, para mim a data de validade desse governo aqui já passou. E não para por aí, o rombo dos Correios, prejuízo recorde, 14 bilhões da Previ. Depois vem a ministra do Lula, gente, e nos dá aquele presente dizendo que déficit não é rombo. Ligado, Caveira? Déficit não é rombo, tá bom? Prejuízo não é rombo. Meu Deus, gente, aí ontem, numa tentativa desesperada, obrigado Sidônio mais uma vez, numa tentativa desesperada de tentar demonstrar que ele não é completamente rejeitado, ele vai em Angra dos Reis para fazer uma reunião com o pessoal da Petrobras, e aí eles juntam 20 pessoas numa arquibancada e eles são obrigados a editar um vídeo
para simular pessoas falando olê, olê, olá, lulá. Olha o cúmulo da humilhação que esse governo chegou. Tem que editar um vídeo falando olê, olê, olá. Temos o caso do ministro Tarado. Eu estou explicando para vocês, tá? Porque é que seu presidente está com 24%. Aí vem o ministro Taradão. Vamos falar dos recordes, delegado. Os recordes desse governo. Recorde de mortes por dengue, recorde de mortes em Yanomami, recorde de queimada, recorde de subida do dólar, recorde de vacinas que foram perdidas, recorde de empresas em inadimplência, vixe Maria, recorde de fugas de presídios de segurança máxima, recorde de recuperação judicial, recorde de aumento da criminalidade, recorde de aumento de feminicídio e recorde de aumento de mortes da comunidade LGBT, Sigma, Delta, Pix, QIA+, Volkswagen. É o governo dos recordes, gente. É impressionante. Vamos lá. A lista é grande, porque esse governo é sensacional. Eu estou adorando esse ano. Ramage, eu estou adorando esse ano, cara. Ano passado eu estava desanimado, esse ano eu estou assim, eu estou no gás. Eu estou no gás, ninguém me segura. Vamos lá. Aí o presidente vai lá na ONU participar do evento, passa vergonha, tem o microfone dele cortado no meio da fala. Quando no Brasil que um presidente teve a sua voz cortada no meio da fala do discurso da ONU? Mas é claro, um presidente que recebe agradecimento do Hamas, que é um grupo terrorista que arranca a cabeça de crianças, que está apoiando o golpe aqui na Venezuela, do nosso narcoditador, que ele fala que é uma pessoa boa, e continua, a corrupção aumenta. Não, o Brasil acabou de receber a pior nota da história da transparência no que diz respeito à percepção de corrupção. A pior da história. Presidente, nem no mensalão, nem no petrolão, a pontuação do Brasil esteve tão baixa quanto agora no que diz respeito à percepção da corrupção. Mas também, né, colocaram um descondenado corrupto na presidência. Aí vem os escândalos. Escândalo do Arrosgate, escândalo da mega licitação, né, do Paulo Pimenta, dos amigos do PT, a Quentinha, o IBGE. Não, porque de acordo com o IBGE, o Brasil está às mil maravilhas. E se você discordar do IBGE, você é fake news, antidemocrático, você tem que ser preso pelo STF, tá bom? Nós tivemos a rainha do tráfico visitando o ministro do governo Lula. Nós tivemos ONG financiada pelo PCC, sentando com o ministro da Justiça para debater política pública. Gente, vocês não têm vergonha na cara no trem desse, não? ONGs financiadas pelo PCC sentando com o ministro da Justiça. Ah, falar nisso, o PCC e o Comando Vermelho fizeram as pazes, vocês estão sabendo, né? Fizeram as pazes, não sei, acho que o governo prometeu para eles tudo que eles estavam precisando. Os sigilos. Lula veio para acabar com os sigilos e qual que é o recorde que ele bate? Alan Garcês, qual é o recorde? Recorde de sigilos. Em 2 anos, Lula conseguiu impor mais sigilos do que 4 anos do Bolsonaro. A maioria dos sigilos é o gasto da Janja. Ninguém sabe quanto que a Janja está gastando. Fizeram um cálculo aí, deu R$4.000 por hora. Por hora. Mas vamos lá. Mas ele conseguiu coisas impressionantes para o nosso país. Né? Graças ao uso das emendas, da intimidação. Ele conseguiu colocar o Brasil com o maior imposto do mundo. Bom, qual é a consequência, presidente, de tudo isso que eu acabei de falar? Porque isso vai gerar uma consequência. Não só a rejeição recorde, aprovação baixa, mas também um abandono. E aqui eu peço para a produção colocar uma música triste, porque o Lula está sendo abandonado. Lula está sendo abandonado pelo Centrão, pelo Kassab, está sendo abandonado pelo Paulinho da Força, que foi o primeiro partido a pular no barco, já pulou fora. Lula foi abandonado pelo Felipe Neto, cara. Felipe Neto, é triste ouvir isso, Felipe Neto. Aí ontem, um dos maiores articuladores para descondenar o Lula, pula fora do barco. O Cacai, o advogado de bermuda, que anda no STF, pulou fora do barco, completamente abandonado. Gente, a gente está vivendo um momento tão louco que a gente está vendo a Daniela Lima abandonando o governo. Agora, o dia que a Miriam Leitão pular fora do barco, aí, meus amigos, e vamos ser sinceros, eu tenho dó dos nossos colegas ali do PT, porque eles são obrigados pela hierarquia a subir na tribuna e defender esse governo. Eu entendo. Mas os assessores de vocês conversam com os nossos assessores, eles falam o que está acontecendo. Eles sabem que vocês estão sofrendo, que vocês estão revoltados, que vocês gostariam de formar um grupo para andar sempre com o Lula, para impedir o Lula de falar besteira, que vocês acham que o Lula não tem mais capacidade cognitiva para tomar decisões, que ele já está no estágio Biden. É porque os assessores, tem um negócio que chama rádio corredor, que os assessores conversam uns com os outros. E eu estou com dó da nossa galera do PT. Mas a solução, qual é a solução para Lula para tudo isso? Para entrar na conclusão, presidente.
Para tudo que eu falei, picanha, café, gasolina, MST voltando, criminalidade subindo, corrupção, qual é a solução do governo? Censurar a população brasileira. É simples. Já que eles não conseguem finalizar quem denuncia o problema. A prioridade desse governo, povo brasileiro, você que fez o L, que eu sei que está arrependido, a prioridade do governo não é diminuir o preço da picanha, do café, do arroz, do feijão, do seu aluguel, da gasolina, do diesel, não. A prioridade do governo é perseguir e criminalizar as pessoas que reclamarem disso. Ele quer censurar o Brasil e vai descarregar toda a sua artilharia em forma de emenda, intimidação, cargos, ministérios, para fazer com que esse Congresso aprove isso. E para terminar, hoje nós tivemos uma pesquisa maravilhosa que saiu mostrando que o Bolsonaro ganharia do Lula no primeiro e no segundo turno. Não só isso, a Michele Bolsonaro ganharia do Lula. Eu acho que a situação está tão calamitosa, tão desastrosa no Brasil, que qualquer um aqui da direita que correr contra o Lula ganha. O Lula perde para ele mesmo. Mas a verdade é que o Brasil está sentindo falta do Bolsonaro. E esse é o perigo. Quando essa ditadura do judiciário percebe que a população quer de volta o Bolsonaro, só resta uma coisa para esse pessoal: é prender o maior líder da direita da América Latina. E essa semana o Brasil vai passar por uma das suas maiores vergonhas. Nós estamos aí prestes a ver a denúncia iFood. Aquela denúncia que é pedida sobre encomenda, é escolhido os ingredientes, o período de entrega, se paga mais para que seja acelerado e você consegue acompanhar o trajeto dela até a porta do STF. Uma denúncia que com certeza vai jogar o Brasil no mesmo patamar de ditaduras como Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, mas que com certeza a população não vai aceitar. O povo brasileiro já está dizendo chega, dia 16 de março está chegando. A esquerda, a imprensa vai se assustar com o povo indo para as ruas para pedir mais uma vez a anistia, que vai passar, o Bolsonaro de volta à presidência e de uma vez por todas o fim do lulopetismo no nosso país, que é o maior câncer que assolou gerações dessa nação. Tudo isso, meus amigos, nos primeiros 2 meses de 2025. Então, quando eu falo que esse ano as coisas mudaram, eu só consigo achar uma explicação: interferência divina. O que mudou nesses últimos 2 meses, o declínio desse governo, o desespero dos nossos colegas ali do PT e da esquerda, só tem uma explicação: a interferência divina no nosso país. Por isso eu estou esperançoso, eu acredito que esse ano a gente resgata essa nação. E talvez, como diz, né, Deus escreve certo por linhas tortas. Talvez a linha torta dessa vez foi deixar o Brasil experimentar mais um pouco o que é um governo de esquerda, para que a lição seja aprendida de uma vez por todas e nunca mais se cogite a hipótese de colocar qualquer pessoa que defenda essa ideologia no poder novamente. Então, para concluir, presidente, eu acho mais nada do que respeitoso, né? Nós fizermos agora, meus colegas aqui da direita, do PL, 1 minuto de silêncio em respeito à morte desse governo. Obrigado. Não vai ter anistia. Não adianta o desespero, que a população brasileira está vivendo melhor. A população brasileira está tendo emprego, vocês deram desemprego. A população brasileira está tendo comida, vocês deram osso. A população brasileira está vivendo melhor, vocês deram fome. Não adianta desespero. E eu peço, presidente, que registre na Voz do Brasil, nos canais de informação dessa casa, a nossa satisfação de estar vivendo num país melhor. Deputado Luiz Lima, deputado Pastor Henrique. Peço Vossas Excelências, deputado Luiz Lima, deputado Pastor Henrique, Vossa Excelência vai ter a oportunidade de falar daqui a pouquinho. É difícil ouvir de um deputado da base do governo que sobe na tribuna e passa panos quentes ao aumento dos alimentos no nosso país. São famílias sofrendo, são crianças tendo dificuldade na sua alimentação e para tudo tem limite. Tivemos nos últimos dias Felipe Neto abandonando Luiz Inácio. Tivemos a Globo News, colega Osmar, abandonando Luiz Inácio. Ontem tivemos Cacai, famoso advogado de Marginal aqui em Brasília, abandonando Luiz Inácio. Mas, infelizmente, senhor presidente, esse barco está afundando a todos. E a pesquisa Datafolha, vejam só, até a Folha de São Paulo parece que abandonou Luiz Inácio, mostrou que o apoio a esse desgoverno simplesmente terminou. Quando puxamos na história, presidente, os números que outrora outros comandantes do país tiveram no seu 2º ano de mandato,
percebemos que nunca antes na história desta nação um presidente da República, em seu segundo ano, iniciando o terceiro, esteve tão mal avaliado como o Luiz Inácio. Quando olhamos as perspectivas para 2026, Lula leva uma surra de Jair Bolsonaro. Sabe por quê, senhor presidente? Porque o povo tem saudade de pagar barato comida. Porque o povo tem saudade de ter saúde. Para se ter uma noção, a dengue é a maior da história nesse país. O número de cirurgias da fila para as pessoas se operarem no SUS subiu 26%. Ou seja, Lula está matando a própria população e o povo está cansado de Luiz Inácio. Sugiro ao presidente que renuncie. Não espere as milhares de pessoas irem às ruas no dia 16 de março. As pessoas estão sem dinheiro, presidente, para comprar comida. Para comprar café não tem mais dinheiro. Lula, já no alto dos seus 80 anos, que vai aproveitar a vida, colega Osmar, no seu triplex, que vai aproveitar a vida no seu sítio, que vai aproveitar a vida no raio que o parta, mas que deixe esse país em paz. Dá para sair uma medida agora do governo obrigando que em cada casquinha do ovo seja ali prensada a data de validade. As pequenas granjas e médias granjas do nosso país não detêm essa qualificação, não detêm essa máquina eficiente para carimbar o ovinho. É o PT, mais uma vez, tirando dos pobres para dar para os ricos. O mapa, que é representado por um ministro do meu estado, resolveu que o ovo de galinha agora tem que ser carimbado e tem prazo de validade. Me poupe, senhor presidente, me poupe. O pobre não está conseguindo comer o ovo e ele vai sumir das gôndolas, como ele já sumiu na Venezuela, como ele já sumiu em Cuba. E é isso que esses socialistas que representam o governo, que ora está no poder, vão fazer com o nosso povo. Eles vão, senhor presidente, levar o povo à mesma situação de Cuba. E do lado esquerdo dessa tribuna se vangloriam que o descondenado que os representa gosta dos pobres. Ovo com carimbo vai acabar. Você, pequeno produtor, que já não pode levar o frango, o queijo, o leite, agora não poderá levar o ovo caipira para ser vendido nos pequenos supermercados. Isto tudo com a conivência do ministro Fávaro, que representa o agro, que é do meu estado. Ministro, se redima e retire este decreto. 2026 vai ter campanha e o senhor pagará caro por fazer isso com os pequenos produtores do estado do Mato Grosso. É isso. Quem queria tirar o presidente Jair Messias Bolsonaro da pesquisa, deputada de esquerda. Não, ele não pode participar de pesquisa. Tá aí. Faz uma pesquisa verdadeira. Fala com o povo. Pergunta. Quem você quer na presidência do país? A resposta vai ser clara. Primeiro e segundo turno, Jair Messias Bolsonaro. Aproveito para aclamar todos os meus amigos, todos os meus conterrâneos de São Paulo, para que no dia 16 de março nós deixemos bem claro, fora Lula, pela anistia. Essa é a nossa pauta principal aqui na Câmara dos Deputados. A anistia dos presos do 8 de janeiro. Essa anistia é necessária porque, número 1, as penas foram aplicadas de forma completamente desproporcional. Número 2, sem atenção ao devido processo legal. Número 3, sem direito ao duplo grau de jurisdição. O regime petista da extrema esquerda não tem outro assunto para tratar aqui nessa casa há 2 anos, senão combater aquilo que eles fazem todos os dias, o golpe. Eles são golpistas profissionais. Esse regime petista de um presidente sem povo, que não aguenta mais viver sem povo, acabou de receber uma pesquisa, a pesquisa do Paraná Pesquisas, que mostrou que o Bolsonaro
ganha as eleições, como Trump ganhou nos Estados Unidos. E eles estão retornando, inclusive já sabem, aliás, isso é uma coisa totalmente ilegal, já sabem que o presidente Bolsonaro vai ser preso. Mas vai ser preso com que argumento? Qual é o crime que o presidente Bolsonaro cometeu? Pois é, o presidente sem povo, dá para dizer que senil, porque o que ele tem falado é um negócio tão fora de foco. Ele disse que não bebe petróleo, ele disse que não bebe gasolina, mas bebe álcool. Isso é muito grave, beber álcool. E qual é a máscara disso tudo? É o desvio do foco para eles continuar fazendo o crime. Aquele mesmo crime que foi feito no Mensalão, no Petrolão, agora é o crime da comida que não foi dada para a população, da Petrobras que está dando prejuízo, de Itaipu que está dando prejuízo, dos Correios que está dando prejuízo, do avião que o presidente comprou, ele que é defensor dos pobres, mas tem que andar gastando milhões, ele a esbanja. Então, na verdade, o que nós estamos vivendo é a desculpa do golpe para dar golpes todos os dias. Até porque nós gaúchos, nós gostaríamos que esse governo ajudasse a resolver o problema do agricultor, que vem de 3 secas, 2 enchentes no Rio Grande do Sul, do agricultor que já vendeu soja a R$200 o saco, que agora está vendendo a 100, porque esse governo é incompetente, porque esse governo não defende quem trabalha, esse governo defende aqueles que estão na cadeia, esse governo... Para concluir, deputado. O governo defende, aliás, 54 milhões de Bolsa Família, que não está no estudo, que eles vêm aqui mentir e dizer que o Brasil melhorou. 54 milhões estão fora da estatística. Esse presidente do IBGE devia ser preso, porque está mentindo nos números para eles virem ali na outra tribuna enganar a população brasileira. Fora Lula, anistia já. O PT está à procura de um culpado para a baixíssima popularidade do presidente Lula. É fim de governo, é fim de feira. Mas olha, Brasil, o que nós estamos passando. Milhares de assassinatos no Brasil, aumento de feminicídio, roubos que nunca antes na história chegaram a esse patamar. E aí se pergunta, que governo é esse? É o governo do PT, o governo do Lula. Lula, reaja! E Lula finalmente tem um plano para a segurança pública, de mãos dadas com o ministro da Segurança Pública e com o CNJ. Fizeram um grande lançamento. Querem botar na rua mais de 600 mil bandidos e lançaram o programa. Nesse Brasil de luto pelas milhares de vítimas, pena justa para bandido. E não tem uma única palavra para defender as vítimas desse país. É por isso, Lula, que você não vai ser reeleito. Seu lugar sempre foi ao lado da sua tropa, defendendo a criminalidade e abrindo as portas dos cárceres para soltar bandido e deixando a população à mercê da própria sorte. Pena justa para quem? Para os milhares de familiares e amigos das vítimas, enquanto as vítimas estão encarceradas para sempre. Parem de palhaçada! O Brasil não aguenta mais!
O Brasil não pode continuar sendo o país da impunidade para bandido, usado, pistola. Chega de impunidade. A economia do Brasil passa por seríssimas dificuldades. Sobe tudo em nosso país. Sobe o preço dos alimentos e, evidente também, sobe os combustíveis. E, nesse sentido, o nosso governo federal tem procurado culpados. Diga-se de passagem, o presidente da República, em uma fala extremamente infeliz, buscou culpar pela alta do preço dos combustíveis, agora, o chamado intermediário ou os donos de postos de combustíveis. Isso é uma vergonha. É inaceitável que um chefe de poder, como é o caso do presidente da República, venha a público mais uma vez buscar culpar pelas suas trapalhadas o empresário, o empreendedor brasileiro. Pior do que isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o presidente da República faltou com a verdade quando disse que a Petrobras pratica um preço e que o restante daquele preço é efetivado pelo empresário. É falso. Ele excluiu, propositalmente ou não, do preço do combustível, por exemplo, PIS/COFINS, por exemplo, a CID. Covardemente também o presidente da República excluiu o custo da logística, o custo do transporte, o custo dos empregados, o custo de uma série de pessoas que de fato trabalham no setor de derivados de combustíveis em nosso país, que trabalham na revenda de álcool, gasolina e diesel. Além disso, o nosso presidente da República, de maneira completamente imprudente, senhoras e senhores deputados, ele deixou de levar em consideração para poder falar que o povo é assaltado pelo intermediário, ou seja, os donos de postos de combustível, deixou de levar em consideração que nós estamos tratando de 900 mil postos de emprego, de 900 mil trabalhadores. Deixou de falar também que nós temos no Brasil inteiro 42 mil postos de combustíveis que, evidentemente, buscam, por intermédio da concorrência, praticar, no que se refere ao próprio mercado, o melhor preço possível. É inaceitável um país em que o governante máximo da nação trata o empreendedor, trata o empregador de nosso país como se bandido fosse, o que é uma coisa a ser repelida com todas as forças de nossa alma pelo Parlamento brasileiro. E aqui fazemos isso em deferência a todos os revendedores de combustíveis do país, com particular ênfase, senhoras e senhores deputados, para a Minas Petro, que representa, de fato, os setores de revendedores de combustível no nosso país e que pediu que fizéssemos esse pronunciamento contundente em defesa de uma categoria que, repito, emprega mais de 900 mil pessoas em nosso país. Viva o empregador brasileiro, viva o empreendedor brasileiro, viva aquele que gera renda e fora Lula. Estava conversando com o deputado Marcon ali sobre o governo 3 Lula, né? E a dificuldade do presidente Lula em fazer reuniões com senadores e deputados. E o que a imprensa passa para a gente é que o presidente Lula está com vergonha de fazer as reuniões na presença da primeira-dama Janja. Então, deputado Marcon, a gente está vivendo o Janja 1, né? E não o Lula 3. É o governo Janja 1. Presidente Charles, no Rio de Janeiro, nesse final de semana, tivemos a tentativa de libertação de criminosos na 60ª DP em Duque de Caxias. Liderados por criminosos do Comando Vermelho, tentaram ingressar dentro da delegacia para libertar esses criminosos. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui de um fato curioso, já que grande parte dos deputados do PT e do PSB defendem a saidinha. 2 criminosos presos, líderes do Comando Vermelho, líderes dessa invasão, saíram da prisão numa saidinha em 2019. E aí vai a minha reflexão. Deveria ser extremamente proibido a saidinha de líderes de facção criminosas, porque eles têm um compromisso com a sua facção de não retornar para o presídio. Eles têm que retornar à sua comunidade para liderar o tráfico. A saidinha acontece em alguns países no mundo, sim. No Brasil, a partir de 2/3 ali da sua permanência, você, de 2/3 não, de 1/6 da pena. Em outros países no mundo, 2/3. O comandante-geral da Polícia Militar no Rio de Janeiro, o coronel Menezes, fez um pronunciamento e fez uma referência a um criminoso chamado Filipinho,
maior ladrão de automóveis do Rio de Janeiro, matou motorista aplicativo, matou policiais militares. Ele foi preso no final do ano passado, com 29 anos e 180 prisões. 180 prisões. E aí a gente vê presidente Lula, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, a gente vê o ministro do STF, agora Flávio Dino, ex-ministro da Justiça, defendendo a saidinha. O PT, ele quer de fato fazer com que o Brasil abrace a criminalidade. Nenhum país sério, e eu digo sério no combate ao crime, você pode pegar a China, você pode pegar os Estados Unidos, você pode pegar a Venezuela, você pode pegar a Coreia do Norte, você pode pegar países socialistas e capitalistas. Nenhum país tolera a admissão de criminosos com fuzil na rua. Nenhum país permite a saidinha de líderes de facção. Só o PT e o Brasil. Obrigado, presidente Charles. E esse foi o vídeo de hoje do Conta Tudo Ju Notícias. Mais uma vez eu te convido a se inscrever no canal. Já deixou a sua opinião aqui nos comentários? Pois prepare a sua opinião, coloque aqui nos comentários e também compartilhe esse vídeo aqui com muito mais amigos para que eles também fiquem por dentro deste assunto. Conta tudo junto.